Existe vida depois do fim? Existe, gente. E é uma vida incrível. E aí o fim ele tem que ser avaliado. Por quê? Porque o fim pode ter sido você que deu, ele que deu, ambos deram. Precisa avaliar como você está. E eu vou dizer uma coisa, é horrível quando acaba, sabe por quê? Porque eu vou contar uma coisa minha que aconteceu comigo. Eu tive um namorado que tinha um nome em comum. Não vou falar o nome aqui porque é muito incomum, gente. Mas eu vou inventar um nome aqui, vai. Sei lá, Severino. Digamos, não era, mas aqui era um nome incomum. Severino não é um nome que você acha em qualquer esquina, né? Nós terminamos. Na verdade, ele terminou comigo. Eu fiquei arrasada, gente, arrasada. E aí eu comecei a não querer melhorar por ele, mas por mim. Então comecei a me exercitar, ir pra academia e tal. Ai, gente, aconteceu uma coisa tão estranha. Eu fui pra academia de manhã, porque eu ia normalmente à tarde, tava muito lotado. E como eu não queria falar com ninguém, não queria ver ninguém, eu fui pra academia de manhã. Tô lá me exercitando, aparece um instrutor, e aí, tudo bem, tudo bem. Aí você fala, pô, não quero falar, mas, né, tem que ser educado. E aí o instrutor conversou 5 minutos e falou comigo, como é seu nome? Disse Paula. Ele falou, muito prazer, eu sou o Severino. Aí eu olhei e falei, cara, qual a chance? E que não é Severino, gente, é um nome bem incomum. Falei, qual a chance de encontrar alguém com o mesmo nome? Tá, falei, pô, até na academia? Fui embora, passei no açougue. E eu sou daquelas que fala assim, bom dia, tudo bem? Como é que é seu nome? A pessoa fala, então eu falo, sei lá, me vê 1 quilo de carne. Entendeu? Eu sempre pergunto o nome das pessoas. Tô eu lá, cheguei no açougue, olho pro cara e falo, oi, bom dia, tudo bem? Como é que é seu nome? E ele, bom dia, Severino. Eu falei, gente, parece perseguição. Aonde você vai, você lembra da pessoa, você vai achar gente com nome parecido, tudo vai fazer você lembrar daquilo. A coisa mais importante nesse processo do fim, para você se refazer, é viver o luto. Quanto tempo? Não sei. Esse tempo é seu. Você que vai avaliar, só não pode viver o luto para sempre, tá bom? Uma hora esse luto tem que acabar, uma hora você tem que dar um fim nisso. Mas é necessário viver o luto. Botar para fora tudo, fazer uma reflexão da relação. E eu gosto muito de escrever, gente, é sério, porque quando você fala, você memoriza, às vezes aquilo se desfaz. Quando você escreve, eu tô sempre lendo o que eu escrevo. Então, assim, coloca os prós e os contras da relação. Porque não importa quem tenha terminado, se acontecer um término, tem alguma coisa para você aprender daquela relação. Daquela história que aconteceu. Sempre tem. Nunca tem só o lado ruim. Também tem o lado bom do aprendizado. Então, queira aprender, queira evoluir. Entende o que eu quero dizer? Vai lá e faz uma reflexão. O que deu errado? O que aconteceu? Tem gente que fala assim, bom, agora a culpa é toda minha. Não existe culpado. Não existe culpado. Existe términos que precisam ser avaliados, que precisam ser pensados. Entende, gente, o que eu quero dizer com isso? E depois de tudo isso, feita essa reflexão, é hora de você começar a se reinventar e sair desse buraco. Bom, gente, saiu do buraco, tá na hora de recomeçar, de pensar na sua vida depois do fim. Como é que é isso? Como é que eu faço isso? Gente, primeira coisa que você vai fazer é dar um tapa no visual. Fazer uma mudança. Não precisa nem ser radical, mas precisa fazer uma mudança. Ah, por quê, Paula? Porque assim você vai ficar renovada. A sua energia vai ser renovada. Para as pessoas lá fora, e acredite, quando você termina, nem todo mundo que fala assim, ai, que pena, tá achando isso mesmo. Tem muita gente que fala assim, bem feito, ela era uma chata mesmo. Quando você muda um pouco o visual depois de um término, depois de uma coisa que acabou,
a sua energia se renova e assim faz bem para você. Então, tem muita gente que me diz assim, como é que olha, eu vou dar uma coisa aqui, hein? Uma palhinha. Como é que eu posso recuperar uma pessoa? Como é que ela pode... como é que eu dou um tapa com luva de pelica? Sendo feliz. Não há nada que incomode mais do que o outro que a nossa própria felicidade. Sim, porque alguém termina com você, eu vou contar uma história minha. Olha, gente, o que eu falo pra vocês eu aplico na minha vida e dá certo. Eu já conto essa história. Não existe nada que incomode mais o outro que a nossa felicidade. Porque quando alguém termina com você, essa pessoa espera de fato que você se acabe de chorar, que você morra de engordar, que tudo mais. Mas você tem que mostrar pra você, principalmente, o valor que você tem. Eu vou contar uma coisa que aconteceu comigo, ok? Há muitos anos atrás, parece uma história de carochinha, né? Muitos anos atrás. Eu estava com uma pessoa e a gente sempre, era no final de semana, né? A gente ia passar o final de semana junto e tal. E por algum motivo eu não morava com ele, eu namorava. A minha casa acho que ia ser dedetizada naquele final de semana. Era o nosso final de semana junto e tal. Eu falei, bom, então tudo bem, né? Porque às vezes ficávamos na minha casa, às vezes na casa dele. E decidimos que naquele final de semana ficaríamos na casa dele. Na sexta-feira ele tava super estranho, gente. Com aquela cara de que a gente sabe que tem alguma coisa errada ali. E aí ele disse pra mim assim, na sexta-feira, olha, eu tô sentindo muita pressão. Não lembro direito o que ele falou. Ele disse, eu acho melhor a gente terminar. Aquilo me pegou de surpresa. Eu falei, caramba! Falei pra mim, não falei pra ele, né? Eu falei, é mesmo? Ele falou, eu tô me sentindo muito pressionado, muita coisa na minha cabeça e tal. Eu queria terminar. Eu falei, ok, tá bom. E aí eu falei pra ele, eu não sei o que faço agora, porque estão dedetizando minha casa, eu não posso voltar pra lá. Ele falou, não, fica aqui até domingo, não tem problema. Eu falei, tá bom. E aí, gente, eu fui pro banheiro e eu queria chorar horrores, mas eu não queria sair de lá com meu olho vermelho. Chorei pra dentro, mulher sabe bem o que é isso, engoli seco, morri, saí de lá. Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu falo isso para as pessoas, eu vou botar em prática para minha vida. Saí de lá, como se nada tivesse acontecido. E assim, quando a gente termina, e a gente já tinha terminado outras vezes, eu fico sem comer, eu choro, né. Eu saí de lá, do banheiro, sentei no sofá e comecei a assistir uma comédia, que eu adoro comédia. Mas diante de um término não era normal, né, gente? E ele sentado do meu lado, eu assistia comédia e eu ria, porque eu foquei toda a minha atenção na comédia, não estava pensando naquele momento no término, porque senão eu ia morrer de chorar. E ele ficou me olhando estranho, eu falei, tá funcionando. Ele ficou me olhando estranho, aí na hora de dormir ele falou, vamos dormir? Eu falei, eu vou dormir no sofá, óbvio, a gente terminou. Não, vem dormir na cama. Eu falei, não, eu vou dormir no sofá. Mas eu não gritei, eu não briguei, eu não fiz nada, eu fiquei impassível. Aí ele ficou me olhando estranho, foi dormir. Eu passei a noite acordada, a gente morrendo de sofrer, sério mesmo, doía na alma. Acordamos no sábado, a gente tinha que ir em algum lugar e era comum a gente parar e comer feijoada no sábado, como todo mundo faz, tomar uma caipirinha e tal, não sei o que, isso é a nossa vida, né? E aí eu acordei, a gente foi nesse lugar comprar, fazer as coisas que a gente tinha que fazer. Na volta ele falou assim, vamos comer, você vai querer comer feijoada? Eu falei, claro. Aí ele me olhou, eu não tô com a menor fome. Eu falei, porque eu tô morrendo de fome. Vamos lá comer feijoada. Gente, eu sentei, não descia. Mas eu empurrei a feijoada goela dentro, tomei chopp, caipirinha. Ele não comeu nada, ele só ficou me olhando. Ele falou assim, você tá bem? Eu falei, tô ótima. Mas a gente terminou. Eu falei, mas eu não morri. Terminamos, vida vai seguir. Olha, foi difícil. Comi a feijoada, fiquei lá, engolindo seco, tá bom, ok? E fomos embora pra casa. E ele me olhando.
Aí deitei à tarde, dormi um sono, porque eu não tinha dormido direito na sexta. Fiquei lá, a gente comeu alguma coisa à noite e nós fomos dormir. Aí na hora de dormir ele falou, tá frio, dorme lá na cama, não tem problema, não vou encostar em você. Eu falei, tá bom. Tava frio mesmo, deitei na cama. Gente, eu não conseguia dormir, não encostei nele, mas ele passou a noite inteira olhando pra mim. Eu sabia, eu sentia ele meio assim, só olhando pra mim. Sabe o que aconteceu? E eu normal, gente. Eu tinha pulado uma coisa. A gente tava comendo feijoada e no caminho de volta pra casa eu falei pra ele, eu só tenho algumas coisas pra te dizer, eu quero que você preste muita atenção nisso. E ele ficou me ouvindo. Eu falei, olha, eu sou uma mulher super bacana. Eu sou uma mulher que ficou com você nos piores momentos. Eu amo você de verdade. Ele tinha filhos, eu falei, eu amo seus filhos. Eu sou uma puta mulher bacana, eu sou uma mulher linda. Eu fui me elogiando pra ele. Sabe quando você tá dando um conselho pra alguém que fala assim, ó, cuidado que esse cara é assim, assim, assim? Eu fui falando de mim pra ele como se eu fosse outra pessoa. Eu falei, claro que você vai achar uma mulher maravilhosa, mas não tão quanto eu sou. Pode até achar melhor, mas igual a mim você nunca vai achar. E eu fui falando pra ele das minhas qualidades. Eu falei pra ele, então eu quero que você pense muito bem. Ok, você já terminou, mas pense muito bem, porque amanhã, a hora que eu sair dessa casa, eu nunca mais vou voltar. E você perdeu uma mulher sensacional. Eu falei, então não sei qual é a pressão que você está vivendo, respeito aquilo que você quer fazer, mas eu vou te dizer, você está jogando fora uma pessoa que te ama de verdade. Ele ficou quieto, voltamos para casa, gente. Aí foi a história, eu fui dormir à tarde, à noite assistimos um filme e eu estava normal. E eu disse para ele uma coisa, eu vou seguir minha vida. Não pensa você que eu vou ficar chorando, não. Eu amo você, mas tá doendo, mas eu não vou ficar prostrada, dessa vez eu não vou me acabar de chorar, não vou morrer de chorar, eu vou seguir minha vida, ok? Porque eu sou linda e eu vou encontrar um cara que me ame tanto ou muito mais que você, porque eu mereço. Isso eu falei pra ele. Aí seguiu a tarde, fiquei lá, vi filme e tal, à noite a gente comeu alguma coisa e eu fingindo que nada tinha acontecido, só que assim, tinha acontecido sim, o rompimento e eu fiquei ali, quietinha, tranquila. Gente, ele passou a noite inteira acordado, que aí ele me pediu pra ele, falou, olha, vai dormir na cama, tá frio, eu falei, tá bom, eu vou. Isso fazia parte da minha estratégia, né? Eu fui dormir, ele passou a noite inteira assim. E eu sei porque eu via, sabe quando você tá com o olho meio assim? Abriu o olho e falava, puta, ele tá me olhando. Ele passou a noite inteira me olhando e a noite inteira acordado. Acordamos domingo, ele preparou o café. Aí na hora do café ele falou assim, podemos conversar? Eu falei, claro. Que foi? Aí ele começou a dizer, eu tô maluco mesmo se eu vou perder uma mulher como você. E aí ele começou a dizer tudo aquilo que eu disse pra ele que eu era. E a gente voltou. Tô dizendo isso pra você porque depois do fim você tem que reconquistar. Não sei se você quiser, eu sou especialista nisso, tá bom? A gente pode bater um papo pós-curso. Mas o mais importante é você saber o valor que você tem, quem você é de verdade e levantar a sua cabeça e falar, ok, teve um fim? Teve, mas não é o fim da vida, não é o fim da minha existência. Porque ninguém fica do lado de uma pessoa que não se valoriza, que não se ama. Quando a gente pontua as nossas qualidades para quem interessa de fato, essa pessoa passa a olhar pra gente com outros olhos. Então assim, sabe qual é a pessoa que tem que olhar pra você com outros olhos? Além da pessoa que terminou com você, dos seus amigos e tudo mais, você tem que olhar para você com outros olhos. Teve um fim? Teve um fim. Começa a olhar para você com outros olhos. Começa a prestar um pouco mais de atenção em você, porque talvez a sua relação tenha sido tanto tempo prestando atenção no outro, que você deixou de prestar atenção em você, que você deixou de ser gentil com você.
porque você se anulou em prol de alguém. E olha, aconteciam algumas coisas nessa minha relação. Por exemplo, ele não gostava que eu pintasse as unhas de vermelho, porque ele dizia que chamava muita atenção. Ele não gostava que eu usasse batom vermelho. E usar roupa vermelha, então? Ah, porque chama demais atenção. Aquele término fez com que eu parasse e prestasse um pouco mais de atenção em mim. Olhasse para mim e falasse, poxa vida, peraí que eu tô me anulando em prol de outro. Eu deixei de prestar atenção em mim. Então assim, gente, tem vida depois do fim, sim. E talvez ela comece melhor para você agora. Sabe aqueles relacionamentos que de alguma forma eles são abusivos porque você permitiu? Porque existe uma coisa e ela é fato. Ninguém faz com você aquilo que você não deixa. Então, teve um fim? Teve. O que você quer depois desse fim? Quer retornar? Pare e presta atenção em você. Se reconstrua primeiro. Vai olhar aquilo tudo que estava andando errado, porque às vezes um fim não é um fim para sempre. Às vezes um fim é um fim para resolver aquela situação e você retomar, se tem amor, de uma forma mais tranquila. Quantos casais que eu vi que retomou a vida depois do fim? Porque esse fim significou o fim de muita coisa ruim para esses casais também, para algumas pessoas também. Sabe, eu ouço direto no consultório, que é engraçado, né? Teve até uma propaganda de TV que fez isso, eu não lembro se foi Boticário, não lembro se foi Natura, foi uma perfumaria que pegou algumas mulheres e maquiou elas no dia de assinar o divórcio. A cara dos homens quando essas mulheres chegavam era assim, porque elas não eram mais as mesmas mulheres. Então, depois do fim, eu falo sempre, não deixe para chegar ao fim para você, chegar no fim para você prestar atenção em você. Preste atenção antes, mas se chegou no fim, para tudo. Presta atenção em você. Cuida de você. Seja gentil com você. Vire a sua prioridade. Isso é fundamental. Quando você se tornar a prioridade, quando você se tornar protagonista da própria história, tudo ao seu redor vai mudar. Então tem vida depois do fim e ela pode ser muito melhor que antes. Isso só depende de você. Então assim, seja gentil, se priorize, comece a pensar o que eu posso fazer para você ficar mais feliz. Olha para você e pergunta isso. E começa a se esforçar para fazer você feliz. Porque se você estiver feliz, ninguém te segura. Bom, nos vemos no próximo tópico.